Ser ou não ser desigrejado? Eis aqui a questão. E nessa questão temos duas teses. A primeira que diz que a igreja que ela vai não é de uma denominação confessional, de fato, e reformada, e eles têm vários problemas com tantas congregações que são do reteté, congregações que organizam um bloco de carnaval, tem mulher pregando, tem arminiano pregando e várias outras coisas que vão completamente contra, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster. E logo devemos sair dessa denominação. E a segunda tese, tá, que diz que não, né, temos muitos irmãos e pastores piedosos realmente querendo trazer a reforma nessa denominação. E temos tantas congregações, então, que são salmodia exclusiva, por exemplo, até mesmo que praticam o louvor à capela e dão ênfase no dia do Senhor, né, que rejeitam o calendário litúrgico. Logo, devemos dar o nosso apoio a esse tipo de denominação. E o problema é que a questão não é tão simples. Temos verdades sendo ditas nesses dois lados. E esse vídeo aqui vai te ajudar a chegar a uma conclusão para que você possa buscar uma resposta piedosa e saudável para a sua situação. É muito difícil de lidarmos com esse tema sem termos uma visão equilibrada. No Brasil, quando se trata de vários assuntos, religião, política, o pessoal eles amam criar uma falsa dicotomia a partir de dois extremos. São sempre dois extremos, né? E nesse tema temos o perigo de cair em dois extremos. O primeiro extremo é que você acaba ficando num lugar que não é saudável, né, para sua alma, porque você é completamente contra ficar sem congregar. Por mais porca que sua igreja seja, você fica lá. Esse é o primeiro extremo. O segundo extremo é o contrário disso. Você quer ficar um desigrejado, você fica sem liderança, sem uma igreja possivelmente saudável, né, teologicamente falando, e sem a comunhão de irmãos, porque o culto reformado deve existir magicamente do dia para a noite. Né? Então, são sempre esses dois extremos que a gente acaba encontrando na internet. Então, neste vídeo aqui, eu apresento para você a terceira via, né, que será revelada aos poucos durante esse vídeo até o final dele. Então você precisa ouvir até o final para você entender melhor. Tem muita gente que comenta nos meus vídeos me criticando por alguma coisa, sendo que eu falei exatamente o que esse comentário menciona no meu vídeo também. Então fica até o final, ouve o que eu tenho para dizer, depois você vai lá comentar. Tá? E essa terceira via é uma tese equilibrada. Tá? Uma tese que requer maturidade, muita oração, dedicação, estudo, humildade, todas as coisas que nós, como pecadores, odiamos naturalmente. Todas as coisas que não existem na internet. Todas as coisas que quebram com o nosso orgulho e por isso não gostamos de ouvir essa terceira via, mas temos que ouvir. Na internet a gente prefere nos exaltar, nos irritar e ficar gritando por aí que ninguém jamais deveria sair da igreja, que desigrejado não tem opinião. Deixa eu dar um checkmate aqui nesse desigrejado e perguntar para ele onde é que ele congrega e não responder nenhuma crítica que ele faz à minha igreja, né? E achar que com esse argumento eu vou ganhar o debate, então, né? Eu vou ganhar o debate contra o desigrejado. E pelo outro lado, né? Tem aquela outra pessoa com todo o seu orgulho, fica esbravejando pela internet, escondendo a sua identidade, muitas vezes, né? Não quer botar a cara a tapa, dizendo que todos devem sair das igrejas porque o culto reformado não existe no Brasil, ninguém é reformado o suficiente e que ser desigrejado e viver na casa da mãe, da avó e ser um João Calvino online, né? É a solução, né? Só criticar e não fazer nada a respeito, né? Tentar ser o reformador sem uma vida piedosa, sem argumentos piedosos. Em nenhum desses lados você vai encontrar maturidade. Em nenhum dos lados você vai encontrar humildade. E esse vídeo aqui é um vídeo que eu vou fazer e no qual eu vou apanhar dos dois lados. As pessoas vão me questionar, Felipe, você precisa escolher
um desses lados, né? Senão você vai estar pisando em ovos, né? Você ama pisar em ovos, Felipe, quando trata desse assunto aqui. Meu irmão, a questão é muito simples. Eu prefiro pisar em ovos, sim, do que pisar em almas, ok? Esse assunto aqui envolve almas, envolve membros de igrejas, famílias desses membros, envolve pastores, presbíteros, diáconos e as suas famílias. Isso é muito sério. E você, ao fazer tais julgamentos tão precipitados, você está brincando com uma faca afiada. Eu creio que é muito insensato você retirar todo o peso bíblico sobre o julgamento de uma alma só para você dar o seu corte Tramontina em alguém na internet sobre esse tópico, achando que você é superior por estar dentro de uma igreja ou superior por estar desigrejado. Esse tópico aqui deve ser levado com muita tristeza e peso no coração. A gente tem que entender que vidas estão sendo destruídas por causa desse tópico e por causa das respostas que essas pessoas levam para casa. Então, o equilíbrio aqui é tudo. E a falta de equilíbrio é que mais temos em vários assuntos teológicos práticos, né? As pessoas amam aprender sobre a doutrina da graça, da predestinação, da misericórdia de Deus e se consideram calvinistas por isso. Mas esquecem completamente da graça e da misericórdia quando eles tratam desses assuntos mais sérios assim na prática. Essa terceira via que eu estou apresentando aqui para vocês requer um esforço tremendo espiritual e mental para julgar. Estamos aqui falando de um julgamento de caso por caso. E eu sei que o vídeo aqui já ficou chato, né? Porque pensar em caso por caso já fere a nossa consciência, a nossa mente, que está sempre pronta para atacar alguém de forma mais hipócrita e cega possível. E outra coisa que devemos ter, que não temos, é fé, né? Parece simples, mas é isso que está faltando nos dois extremos aqui, nos dois lados extremos. Muitos desigrejados já perderam a fé de que Deus pode mudar corações de suas lideranças, da membresia da igreja. E assim que vem a perseguição na igreja, eles já desistem, né? Eles não oram mais. Eles creem que se não for possível para eles mudarem suas igrejas, então também é impossível para Deus. Por outro lado, né, no outro extremo, você vê muitas pessoas que estão dentro da igreja e são cegas, né? Elas não veem nenhuma igreja a não ser a delas, né? Elas não consideram nenhuma igreja a não ser a delas. Se não for da igreja delas, não presta, né? E aí, se alguém começar algum tipo de trabalho de plantação de igreja, com uma igreja mais reformada do que a deles, aí pronto, lá vem a dor de cotovelo. Essas pessoas não têm fé de que Deus pode colocar eles em último porque eles se acham o primeiro. Essas pessoas não têm fé de que Deus pode levantar outras pessoas no seu país para começar uma reforma mais profunda. Isso é algo bem sério. Novamente, falta de humildade. A gente precisa aceitar que muitas vezes Deus vai nos humilhar, vai colocar em último lugar, né? Eu já falei sobre isso antes, né? Como eu fui colocado em último lugar várias vezes por causa do meu orgulho, né? Uma coisa tanto pessoal como também na vida pública, na vida da igreja. Isso pode acontecer. Logo, eu digo aqui para vocês, não acredite que essa questão vai ser respondida em um artigo, né, em um vídeo do YouTube, como esse aqui, por exemplo, um post de Instagram, de Facebook. Isso daí não é receita de bolo, gente. Essa decisão deve ser feita a partir de muita oração. Você ora pela liderança da sua igreja, você conversa piedosamente, né, com humildade, com a liderança da sua igreja, com membros da sua igreja. Você ora para que Deus reforme a sua igreja, você tem paciência, você espera por isso, você espera dias, semanas, meses, talvez anos, talvez até mesmo décadas, gente, dependendo do caso. Você ora para que Deus ilumine a sua mente, né, para que você, de repente, vai que você está errado sobre as coisas que você acredita. Você estuda a Bíblia para saber dessas coisas, né? E agora o contrário também é verdade, né? O contrário pode se aplicar ao outro extremo, né? Para quem acha que todo o desigrejado é o pior ser do mundo, né? Você já meditou nos argumentos desses irmãos? Nas acusações que você ouviu desse que está querendo sair da sua igreja, por exemplo? Você já pensou em estudar isso biblicamente? Historicamente? As doutrinas, né? Você já pensou em estudar sobre elas? As doutrinas que te soam estranho, assim, só pelo fato da sua igreja não praticá-las?
Você já pensou em estudar sobre isso? Se debruçar profundamente sobre isso? Eu consigo enxergar a verdade dos dois lados, né? Então, sim, meus irmãos, quando é reteté, quando é mulher pregando, pessoa saindo correndo por aí, pegando fogo no culto, né? Como dizem aí, quando é bloco de carnaval, ou quando é aquela formalidade morta no culto também, né? Problema sério. Aí não tem problema nenhum, né? Aí o processo de disciplina é muito longo e burocrático. Aí vem aquele, veja bem, reverendo, cuidado, esse irmão tem um dízimo muito forte, né? Vem tudo isso aí pro jogo, né? Mas quando você abre sua boca para falar que você está começando a ler os puritanos, né, e está achando que a doutrina da salvadia exclusiva é algo interessante, aí não demora nada, né? Aí chega todas as piores formas de ameaça e processos injustos contra você e contra a sua família. E, por um outro lado, também temos a verdade, né? Do outro lado, eu concordo, meus irmãos, né? A reforma não é do dia para a noite. Né? É claro que isso pode acontecer milagrosamente, a gente acredita no poder de Deus, a gente tem fé nisso, lógico. Mas o culto reformado, geralmente, né? A reforma na igreja demora meses, anos, se não décadas, né? Você é ingênuo demais de pensar que tudo isso vai acontecer na hora que você quer. E às vezes, né, o pastor da sua igreja, por exemplo, já foi convencido de alguma coisa e está tentando convencer o presbitério e está sofrendo com a sua rejeição. Poxa, sofra junto com seu pastor, então. Esteja do lado dele até o final, sabe? Seja longânimo. Você não nasceu sabendo da salmodia exclusiva. Salmodia exclusiva a capela. E nem por isso Deus te maltratou como você maltrata os outros, que não têm a menor ideia do que você esteja falando, que ouviram sobre os 5 solas ontem, entendeu? E você já está cobrando um estudo tão profundo assim hoje sobre o culto reformado, para que essa pessoa saiba disso, né? Sendo que você demorou décadas para chegar lá. Então, assim, olha a falta de humildade, olha a falta de piedade que certas pessoas têm. É uma cobrança que é completamente anormal, que é sem piedade, sem humildade. Então, a terceira via é essa, né? É a mais difícil, né? Devemos analisar caso por caso. Então, se a sua igreja está se reformando, né? Seja paciente, fique nela. Apoia essas pequenas reformas. Sim, pode demorar. Isso é como Deus, muitas vezes, lidar com a nossa ansiedade. Agora, o contrário também é verdade, né? Se você não vê nenhum pingo de misericórdia, mudança de pensamento na liderança, na membresia da sua igreja, né? Se você estuda, ora, pratica piedade e as pessoas continuam pisando em cima de você, te perseguindo, né? Primeiro, fique feliz por isso, né? É algo bíblico, a gente deve ficar feliz com as nossas provações, perseguições. Ore para as pessoas que estão te perseguindo, é isso que Cristo Jesus nos ensina, não é verdade? E segundo, procure uma outra igreja mais fiel e reformada e tente ir para lá, veja se vale a pena, né? Antes de pensar em completamente ser um desigrejado, né? E terceiro, se não existirem outras igrejas que são saudáveis, onde você não vê essa mudança e pequenas reformas, né, perto de você aí, busque irmãos para ainda assim ter um tipo de comunhão, né? E para quem não sabe, existem projetos de plantações de igrejas confessionais no Brasil a partir dos padrões originais de Westminster, né? E eu fiz um episódio de podcast com o pastor Silvan Ramos e com o pastor Joelson Galvão sobre esse tema, sobre esse projeto que eles têm, que envolve igrejas nacionais e internacionais. E eu recomendo que vocês assistam para que vejam que há sim esperança confessional e reformada no Brasil.